Você já se sentiu sobrecarregado, como se a pressão do mundo estivesse pesando sobre seus ombros? Em momentos de crise, muitos de nós nos perguntamos: por que estou passando por isso? Onde está Deus nessa situação? Ou como posso encontrar paz em meio ao caos? Se você já teve esses pensamentos, eu quero que saiba que não está sozinho. Há um poder em oração que pode mudar tudo, e hoje vamos explorar esse poder profundo e transformador que Deus nos oferece. E se eu te dissesse que nas horas mais escuras, quando sua mente não suporta mais, existe uma oração que pode funcionar como um farol em meio à tempestade? Uma oração que não só traz alívio, mas também renova a esperança, reanima o espírito e fortalece nossa fé em Deus. Essa oração é um segredo que poucos conhecem plenamente, mas que é capaz de transformar a sua realidade e te levar a uma experiência espiritual intensa e pessoal. Você já parou para pensar em como a oração pode mudar sua perspectiva sobre a vida? Pode ser a chave que desbloqueia um novo nível de paz e entendimento, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ruir. É uma oportunidade de se conectar diretamente com o coração de Deus, de sentir sua presença junto a você, mesmo nas noites mais escuras. A reflexão que vamos fazer hoje é fundamental para aqueles que se sentem perdidos, desanimados ou impotentes face às dificuldades da vida. Neste vídeo, vamos descobrir como a oração tem o poder de curar nossas feridas internas e restaurar nossa confiança. Vamos contemplar não só o ato de orar, mas entender o que acontece em nosso espírito quando nos entregamos a essa prática poderosa. Ao longo dos próximos minutos, você aprenderá algo que pode fazer uma diferença imensa em sua vida. Eu prometo que você não vai querer perder. Antes de começarmos, eu quero te convidar a fazer uma pequena, mas importante ação. Nos comentários, deixe uma frase que ressoe com você neste momento. Deus está comigo. Isso não é apenas um gesto, mas uma declaração de fé que ecoa em sua vida e se transforma em uma manifestação do seu compromisso com Deus. E não se esqueça de curtir este vídeo. Cada like que você dá não só ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas, mas também faz com que o YouTube mostre nossos conteúdos a quem mais precisa ouvir essa palavra de encorajamento. Você é parte fundamental dessa missão de compartilhar amor e esperança através da palavra de Deus. E eu quero parabenizá-lo por isso. Ao se engajar, você está ajudando outros que, assim como você, podem estar buscando por um sinal divino em suas vidas. Hoje, a penúltima lição que compartilharemos pode ser a chave que desbloqueará uma bênção em sua vida. Imagine o que Deus pode fazer por você ao ouvir a sua voz em meio ao silêncio da oração. O que você poderia conquistar se entregasse completamente a essa experiência? Eu quero que você sinta essa expectativa, essa ansiedade positiva de descobrir o que Deus tem reservado para você. Agora vamos embarcar juntos nessa jornada de reflexão e descoberta. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir pode mudar sua perspectiva e trazer a paz que você tanto anseia. Lembre-se sempre que Deus tem um plano para sua vida, e por meio da oração, podemos nos alinhar com esse plano maravilhoso e cheio de esperança. Vamos começar o nosso estudo. Número 1. O poder transformador da oração com Elias. Imagine-se em um momento de crise, em que tudo parece escuro e sem saída. O que eu faço agora? Onde Deus está quando preciso dele? Essa foi a realidade do profeta Elias, um homem que enfrentou desafios extremos e que em sua jornada descobriu o poder indomável da oração. Sua história nos mostra que mesmo nas situações mais desesperadoras, a oração pode ser o caminho para a transformação e libertação.
Em um dos episódios mais marcantes de sua vida, Elias se viu em uma situação de profunda solidão e desespero. Após enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo e ver o poder de Deus manifestado de forma gloriosa, ele se encontrou fugindo da rainha Jezabel, que ameaçava sua vida. Aqui vemos um paradoxo. Depois de testemunhar um milagre tão grandioso, Elias acaba se sentindo desamparado e desolado. Esse é um lembrete poderoso de que muitas vezes, após as vitórias, podemos ser atacados por dúvidas e medos. Elias se refugia numa caverna, onde se sente impotente. É suficiente, Senhor. Toma agora minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, diz ele em sua angústia. Assim como Elias, quantas vezes nós também nos encontramos em uma caverna de desespero? Quando o peso do mundo nos oprime, é natural querer desistir. Mas a grande lição aqui é que, mesmo no fundo do poço, há um convite para levantar a voz em oração. Quando o Senhor se manifesta a Elias, ele não vem com grande fanfarra, nem com fogo ou vento forte, mas sim em um suave sussurro. Essa abordagem nos ensina algo essencial. Como podemos ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do nosso caos? É fácil se distrair com as tempestades da vida e esquecer que Deus muitas vezes fala em momentos de quietude e paz. A oração se torna, então, um canal para esse sussurro divino. Elias escuta Deus o chamando pelo seu nome. E isso nos revela um aspecto crucial da oração. Ela é pessoal. Quando oramos, não estamos apenas recitando palavras ou fórmulas, mas estabelecendo um diálogo aberto e íntimo com nosso Criador. Você já parou para considerar como é este relacionamento com Deus na sua vida? Você se vê encarando Deus como alguém que se importa com suas lutas? Ao aceitarmos esse convite para a oração, estamos permitindo que Ele renove nossas forças e nos conduza através da jornada. A oração de Elias foi uma expressão de vulnerabilidade. Ao expor seu desespero, ele não estava se mostrando fraco, mas sim colocando sua fé plenamente em Deus. Como você vê a sua fraqueza? Você percebe que nos momentos em que se sente fraco, é quando Deus pode agir com mais força em sua vida? É nesse reconhecimento que encontramos liberdade e cura. Ao deixarmos que Deus preencha nossas lacunas, nos tornamos receptores de sua paz. Após o encontro com Deus, Elias recebeu novas instruções e um propósito renovado. Essa transformação é uma das promessas mais poderosas da oração. Quando buscamos a face de Deus, não só recebemos conforto, mas também uma nova visão e direção. A oração, então, se torna um ato de entrega, onde encontramos não apenas o que pedimos, mas uma nova compreensão do que Deus deseja para nós. Você pode estar se perguntando: como posso aplicar isso na minha vida hoje? A resposta está em estabelecer um tempo de oração intencional, mesmo quando não nos sentimos prontos ou dignos. Assim como Elias, devemos abrir nosso coração e permitir que Deus fale conosco em um sussurro suave. Crie um espaço em sua rotina, mesmo que seja por alguns minutos, onde você possa se desconectar das distrações e escutar aquilo que Deus quer lhe dizer. A prática da oração não é um fardo, mas, sim, uma oportunidade de renovação. Quando nos apresentamos a Deus com sinceridade, permitimos que Ele trabalhe em nosso interior, trazendo à tona a luz nas áreas de escuridão. Lembre-se de que você nunca está sozinho em sua jornada. Assim como Deus esteve presente com Elias na caverna, Ele também está com você em suas lutas diárias. Por meio da oração,
Acesse esse poder transformador que pode não só mudar sua situação, mas também sua própria vida. Em cada momento de desespero, saiba que há uma saída através de uma comunhão sincera e fiel com o Senhor. Ao abrirmos nossos corações na oração, nos tornamos parte de um diálogo que literalmente pode mudar o mundo que nos cerca. Deixe que essa prática seja sua âncora em tempos de tempestade e sua alegria em tempos de paz. Número 2. Oração de Ana. A promessa da esperança. Você já se sentiu tão angustiado que não sabe mais o que fazer? Onde está o Senhor quando estou em minha dor? Como posso encontrar esperança em meio ao desespero? Essas perguntas ecoam na vida de muitos, e hoje você conhecerá a história de Ana, uma mulher que em sua aflição descobriu que a oração pode ser o meio através do qual novas promessas de esperança são também reveladas. A história de Ana, encontrada no livro de 1 Samuel, é um verdadeiro testemunho do poder transformador da oração. Ela era uma mulher angustiada, pois não conseguia ter filhos, e isso a deixava profundamente triste em uma sociedade que valorizava tanto a maternidade. Por que, Senhor, me esqueceste? Por que não me ouves? Ana gritava ao coração de Deus, buscando um alívio para sua dor. Certa vez, Ana foi ao templo e ali, em meio à sua aflição e desespero, ela fez uma oração fervorosa e cheia de fé. Se me derdes um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Esta oração não foi apenas um pedido, foi uma entrega total de sua dor, um clamor que brotava do fundo de seu ser. Você consegue imaginar a carga que Ana estava carregando? A oração dela faz surgir uma reflexão profunda. Quantas vezes estamos dispostos a terceirizar nosso desespero em vez de nos atirarmos em oração ao Senhor? Após suas súplicas, o sacerdote Eli a viu e, pensando que ela estava embriagada, a repreendeu. Mas Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. E aqui vemos um ponto crucial na oração. É um momento onde podemos ser genuínos e vulneráveis diante de Deus. Em vez de esconder nossa dor, devemos apresentá-la a Deus abertamente. Você já se permitiu ser vulnerável na presença do Senhor? Sabe que sua verdade pode abrir portas para a ação divina em sua vida? Eli, ao ouvir a sinceridade de Ana, deu-lhe uma resposta profética: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda a petição que você fez. Ana saiu do templo transformada. Embora ainda não tivesse recebido o que pedira, sua fé havia sido renovada. Essa é a essência da oração. Mesmo quando não vemos o resultado imediatamente, ocorre uma mudança dentro de nós. Como você pode confiar em Deus mesmo antes que sua oração seja respondida? Essa é a verdadeira fé. Após esse encontro, Ana ficou grávida e posteriormente deu à luz Samuel, um dos maiores profetas de Israel. A história de Ana nos ensina que através da oração fervorosa e da confiança no Senhor, podemos atravessar os desertos da nossa vida e encontrar a água viva da esperança na transformação. Como você pode transformar sua dor em um ato de fé? Neste processo de entrega, precisamos lembrar que a oração é a expressão de nossa fé como uma semente lançada em solo fértil. Queridos irmãos e irmãs, quando plantamos nossos clamor em oração, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus trabalha em nosso favor. Cada palavra, cada lágrima e cada súplica que levantamos ao nosso Pai se transforma em um upstream de esperança que pode mudar não apenas nossas vidas, mas também impactar outras vidas ao nosso redor. A história de Ana é um lembrete de que a oração é tanto um pedido quanto um compromisso.
é um ato de entrega do que somos e do que temos nas mãos. De Deus, o que você ainda não entregou ao Senhor para que Ele opere um milagre em sua vida? Essa é a questão. Ao orar com sinceridade, podemos abrir portas, não só para nossas esperanças serem atendidas, mas também para a vontade de Deus se manifestar de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Por isso, se você está hoje passando por angústias semelhantes às de Ana, pare e clama ao Senhor. Assim como Ana, conta ao Senhor seus anseios, suas ansiedades e suas dores. Ele vê cada rosto triste e ouve cada murmúrio de coração. A oração nos fortalece e nos ajuda a redirecionar nossos anseios carnais para o que realmente importa, confiar em Deus com todas as nossas súplicas. Ao abraçar o poder da oração, assim como Ana fez, você descobrirá que a mudança começa dentro de você. Então, o que você está disposto a pedir ao Senhor nesta nova fase da sua vida? Lembre-se de que a esperança pode florescer mesmo em solo ressecado e árido. Número 3. A oração da fé de Daniel. Você alguma vez já sentiu que as portas estão se fechando à sua volta e as situações parecem impossíveis? Como posso enfrentar os desafios e ainda assim manter a fé? Será que minha oração faz alguma diferença em meio a tanta adversidade? Essas perguntas frequentemente nos cercam. E hoje eu convido você a conhecer a inspiradora história de Daniel, um homem que, em meio à adversidade, demonstrou a força imensa da oração baseada na fé. Daniel viveu em um período em que o povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. Como alguém fiel ao seu Deus, ele se tornou um exemplo de integridade e determinação, mesmo quando cercado por desafios extremos. Uma das passagens mais poderosas sobre sua vida acontece quando um decreto do rei Dario proíbe qualquer oração a não ser para ele durante 30 dias. Como você reagiria se sua liberdade de expressão de fé fosse ameaçada? Você se sentiria tentado a se conformar com as circunstâncias ao seu redor? Daniel, ao saber do decreto, não hesitou. Ele continuou a orar 3 vezes ao dia, como já costumava fazer, com a janela aberta virada para Jerusalém. Essa atitude corajosa revela uma lição fundamental. A oração não é apenas uma prática, é uma demonstração de fé e um ato de resistência. Você está disposto a colocar sua fé em ação, mesmo quando o mundo ao seu redor sugere o contrário. A coragem de Daniel em orar ao Senhor não passou despercebida, e logo ele foi denunciado e lançado na cova dos leões. No entanto, o que é surpreendente nesta história é que, mesmo diante desse destino aterrorizante, Daniel manteve sua fé. Ele confiava que Deus estava com ele, não importa a situação. Você pode imaginar a paz que Daniel tinha em meio ao perigo? Como você pode encontrar tal paz em suas próprias lutas? Na cova dos leões. Podemos pensar em desespero e solidão, mas incrivelmente foi nesse lugar de potencial destruição que Daniel encontrou proteção. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões e Daniel saiu ileso. Essa intervenção divina nos ensina que a oração ativa a proteção e a presença de Deus em nossas vidas, mesmo nas situações mais desesperadoras. Assim como aconteceu com Daniel, a oração que vem de um coração fiel é poderosa. Você já se perguntou se as suas orações têm o mesmo fervor e intenção? Quantas vezes você perseverou na oração, mesmo quando os sinais não eram promissores? A história de Daniel nos encoraja a perseverar, a ter fé e a crer que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando em nosso favor. Outro aspecto impressionante da história de Daniel é que, após ser liberto, o rei Dario, em vez de puni-lo, fez um edito proclamando a grandeza do Deus de Daniel por toda a terra. Essa mudança de decreto e atitude
é um testemunho de que a oração não apenas impacta a nossa vida pessoal, mas também pode ter repercussões que afetam aqueles à nossa volta. Você já parou para pensar no poder da influência que sua fé pode ter sobre os outros? Como a sua devoção a Deus pode ser um testemunho para os que estão ao seu redor? Daniel nos ensina que a oração é um combustível para a nossa coragem, um lugar de refúgio e uma conexão íntima com Deus. Quando enfrentamos tribulações e tentações, é vital que busquemos a orientação divina através da oração. A força de Daniel reside no fato de que ele não relaxou sua prática de comunhão com Deus. Pelo contrário, foi intensificada na adversidade. Como você pode seguir o exemplo de Daniel em sua própria vida? Comece dedicando momentos de sua rotina noturna ou matinal à oração, buscando a Deus de forma persistente e sincera. Por menores que sejam os desafios que você enfrenta, saiba que, assim como os leões não puderam tocar em Daniel, Deus também pode colocar um muro de proteção ao seu redor quando você se entrega a Ele em oração. O ato de orar se torna, portanto, uma forma de reivindicar a nossa fé. E lembre-se, mesmo que o mundo diga que não há esperança, a oração revela um caminho de fé e confiança que pode desbravar até os caminhos mais sombrios e incertos. Você está pronto para se entregar à oração e deixar que Deus mostre seu poder em sua vida? Quais leões você precisa enfrentar hoje? Número 4. A oração de Jesus no Getsêmani. Você já se sentiu imerso em dúvidas e incertezas, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros? Como posso encontrar força quando tudo parece perdido? O que posso fazer quando a angústia me impede de enxergar o caminho à frente? Essas perguntas são comuns a muitos, e hoje, ao explorarmos a oração de Jesus no Getsêmani, seremos lembrados do poder transformador da oração em momentos de profundo desespero e dúvidas. A cena se passa em um dos momentos mais sombrios da vida de Jesus, quando ele se preparava para enfrentar a crucificação. Naquele jardim, ele sabia da dor que estava por vir, e a Bíblia nos revela que ele estava angustiado e cercado por um profundo pesar. O que eu faria se estivesse prestes a enfrentar minha maior batalha? Como reagiria sabendo que meu destino trazia sofrimento? Essa é a realidade que Jesus experimentou. Um instante de vulnerabilidade que nos mostra que até mesmo o Filho de Deus sentiu o peso da dor humana. Jesus levou seus discípulos ao Getsêmani e pediu que vigiassem enquanto ele orava. Ele se afastou um pouco e começou a clamar ao Pai: Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele se despedia de sua própria vontade em favor do plano divino. Essa oração nos apresenta um componente essencial da fé: a entrega. Você já se permitiu entregar seus desejos e anseios ao Senhor, confiando que o que Ele tem para você é melhor? A angústia de Jesus é palpável e em sua oração Ele expressa uma honestidade que poucos de nós ousamos alcançar. Ele não escondeu seu medo nem sua dor. Pelo contrário, Ele as colocou delicadamente aos pés do Pai. A oração no Getsêmani não foi um mero ritual, mas um clamor profundo de um coração que se entregou completamente ao propósito divino. Como você pode se abrir ao Senhor em sua vida e permitir que Ele veja verdadeiramente sua luta? E nesse momento de fraqueza, Deus enviou um anjo para confortá-lo. Esta cena poderosa nos revela que mesmo nas horas mais sombrias, a oração pode nos conectar com uma força superior. Você percebe que mesmo nas suas crises, Deus pode enviar conforto e ajuda para você. A oração no Getsêmani nos ensina que a entrega não significa ausência de dor, mas sim uma entrega das nossas lutas ao Senhor. Jesus não apenas afirmou sua dor,
Mas, acima de tudo, ele buscou a vontade do Pai. Isso nos faz refletir. O que acontece conosco quando nos entregamos de coração a Deus e aceitamos sua vontade? Depois dessa intensa batalha espiritual através da oração, Jesus retornou aos discípulos e, apesar de sua antecipação do sofrimento, ele não estava mais sozinho. Ele tinha buscado e encontrado força na comunhão com o Pai. Isso nos mostra um aspecto importante da oração. Não é apenas o que pedimos, mas a transformação que é. Deus opera em nós enquanto oramos. Você já se sentiu fortalecido ao orar, mesmo que a situação ao seu redor não tenha mudado? A lição da oração de Jesus no Getsêmani é que, ao voltarmos nossos corações e vozes a Deus em nossos momentos de angústia, encontramos uma paz que excede todo entendimento. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, nosso interior pode ser renovado. Como você pode cultivar a confiança em Deus, sabendo que Ele é seu suporte em tempos difíceis, mesmo quando não entende seu plano? A vida de Jesus nos revela que a oração é fundamental em nossa jornada espiritual. E assim como Ele se retirou para orar, devemos encontrar nosso próprio Getsêmani, um lugar onde possamos nos encontrar com Deus, onde somos livres para clamar e nos abrir sem medo de sermos julgados. Estabeleça um espaço na sua vida onde você possa buscar a presença de Deus em qualquer situação. Diante das dificuldades, podemos nos tornarmos repetidos em oração, o que nos leva a nos aproximar de Deus de coração aberto. Isso transforma a nossa perspectiva, permitindo que a força divina renove nossos corações quebrantados. Não importa o que você esteja enfrentando, a oração pode ser o seu refúgio e sua fortaleza, assim como foi para Jesus em sua hora de aflição. Número 5. A oração de Salomão em busca de sabedoria. Você já se encontrou em uma encruzilhada sem saber qual direção tomar? Como posso tomar decisões que honrem a Deus e que também conduzam à sabedoria em minha vida? Porque às vezes parece tão difícil discernir o que é certo fazer. Essas são inquietações que nós, em algum momento, já vivenciamos. Hoje vamos explorar a vida de Salomão e sua busca pela sabedoria através da oração. Uma jornada que nos revela o verdadeiro valor da comunicação com Deus. Salomão, filho de Davi, herdou um reino em tempos de grande expectativa e responsabilidade. Com o peso de governar sobre um povo, ele poderia ter pedido qualquer coisa a Deus. Mas o que ele realmente desejou foi sabedoria. Quando Deus apareceu a Salomão em um sonho e lhe ofereceu o que ele quisesse, ele não pediu riquezas, fama ou longos dias. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que eu possa ir e vir diante deste povo. Pois quem poderá julgar a este tão grande povo? Essa foi sua súplica. Você já parou para considerar o que pediria a Deus se tivesse essa oportunidade? A busca de Salomão pela sabedoria revela um professor nas Escrituras, e sua oração não pode ser subestimada. Quando ele pediu compreensão para liderar, ele reconheceu que necessitava de mais do que apenas habilidades humanas. Você já refletiu sobre a importância da sabedoria em sua própria vida? Como ela pode guiar suas decisões e moldar seu caminho diante de desafios? A humildade em sua oração é digna de nota. Salomão sabia que, sem Deus, ele não podia fazer nada. O que acontece a seguir é surpreendente. Deus ficou agradado com o pedido de Salomão e não apenas lhe deu sabedoria, mas também riquezas e honrarias. Tudo o que ele não pediu. Essa resposta divina nos leva a pensar. Quando buscamos o que verdadeiramente importa, Deus cuida de nossas necessidades. A oração de Salomão é um lembrete poderoso de que,
ao priorizarmos a busca pela sabedoria, outras bênçãos seguirão. Imaginemos a vida de Salomão. Após receber essa sabedoria divina, ele se tornou um governante admirado, famoso por sua capacidade de julgar com justiça e por suas decisões que beneficiavam o povo. O julgamento famoso sobre as duas mães disputando a maternidade de uma criança é apenas um exemplo da aplicação prática dessa sabedoria. Como você pode aplicar a sabedoria em suas interações diárias e decisões? A história nos mostra que a sabedoria não é apenas um acúmulo de conhecimento. É uma habilidade espiritual que se manifesta em ações justas e amorosas. A oração de Salomão também nos ensina sobre a dedicação à palavra de Deus. Ele entendeu que a verdadeira sabedoria vem de um coração que busca o Senhor. Essa busca contínua. Você reconhece que a sabedoria é acessível a todos nós, mas requer um coração sincero que busca e anseia pela verdade. Aqui está uma reflexão importante. Não devemos ver a sabedoria como um prêmio para elites ou especialistas. É uma exchange que Deus se agrada de dar a qualquer um que a almeje. Você se dispõe a pedir a Deus diariamente esta sabedoria? Como você pode ser proativo na busca de discernimento em sua vida? A oração de Salomão foi um divisor de águas, lançando um alerta sobre o poder da intenção em nosso diálogo com Deus. Reconhecer a nossa limitação e buscar auxílio acima de nós em oração não é sinal de fraqueza, mas sim de grande sabedoria. Assim como Salomão, devemos buscar o conhecimento que vem do alto, uma sabedoria que não apenas guia, mas que transforma a cada dia. Isso já significado avaliar o que é realmente importante em nossas vidas? Pense nisso enquanto avança em sua jornada espiritual. Que possamos nos inspirar na vida de Salomão, permitindo que nossas orações sejam um ícone de nossa busca por sabedoria e compreensão. Ao fazermos isso, vamos alinhando nossos passos com a vontade do Senhor, reconhecendo que ao descobrir o que é verdadeiramente sábio, nós somos também direcionados a uma vida abençoada e plena. A oração não é apenas um pedido, mas uma entrega da nossa vontade a algo maior e mais sublime que podemos imaginar. Número 6. A oração de Moisés, intercedendo pelo povo. Você já se sentiu responsável por aqueles que ama, como se o peso das escolhas deles fosse também seu? Como posso interceder efetivamente por outros? O que significa realmente levar os fardos uns dos outros? Essas são reflexões que muitos de nós já fizemos. Hoje, vamos explorar a vida de Moisés e a maneira como sua oração se tornou um poderoso exemplo de intercessão, mostrando que a oração não é apenas um ato pessoal, mas também um esforço coletivo de amor e fé. Moisés, aquele que conduziu os israelitas da escravidão do Egito, foi também um grande intercessor. Durante a viagem no deserto, o povo frequentemente se voltava contra Deus e Moisés, reclamando e duvidando da proteção divina. Uma das situações críticas ocorreu quando o povo fez um ídolo de ouro e se afastou do verdadeiro Deus. Diante do pacto quebrado, Deus ficou furioso e ameaçou destruir aquela nação. Como você reagiria se estivesse em uma posição de negociar a vida de muitas pessoas diante de Deus? Qual seria a sua atitude ao ver tantos desviados da fé? A resposta de Moisés é notável. Em vez de se afastar ou desesperar-se, ele se lançou em oração, intercedendo pelo povo. Ele clama ao Senhor: perdoa agora o pecado deles, senão risca-me do livro que escreveste. Esse ato de amor incondicional não apenas revela o coração de Moisés, mas também expõe a essência da intercessão. Você já considerou que sua oração pode literalmente mudar o destino de outra pessoa? Como isso se aplica às suas relações atuais? A intercessão não é apenas sobre pedir coisas boas, mas sobre se colocar no lugar do outro, levando suas necessidades e falhas diante de Deus.
Moisés não pediu a Deus por fama ou reconhecimento, mas sim pela salvação do seu povo, mesmo diante da traição e do erro coletivo. Quão frequentemente você se coloca em oração em favor de outros, especialmente aqueles que estão passando por dificuldades ou se afastando da verdade? A história de Moisés nos ensina que a intercessão é um ato de amor e fé. Muitas vezes, como comunidade de fé, esquecemos da importância de levantar nossos irmãos e irmãs em oração. Você se sente responsável por aqueles que estão ao seu redor? Como pode integrar a intercessão em sua vida diária para testemunhar e apoiar a transformação deles? Quando Moisés implorou por misericórdia, ele não só mostrou a grandeza de seu amor pelo povo, mas também como a oração pode influenciar o coração de Deus. Em resposta à intercessão de Moisés, Deus decidiu não destruir Israel, demonstrando que a oração pode mudar até mesmo o que parecia inevitável. Você pode imaginar o impacto de uma oração fervorosa e humilde? Outro ponto importante é que Moisés não agiu por conta própria. Sua intercessão estava embasada na promessa de Deus e em seu relacionamento próximo com Ele. Isso nos mostra que a eficácia das nossas orações é diretamente proporcional à nossa intimidade com Deus. Como você pode desenvolver um relacionamento mais profundo em sua vida de oração? Você está disposto a estabelecer esse tipo de intimidade que gera poder e vitória sobre as dificuldades? A intercessão não deve ser vista como uma tarefa pesada, mas como um convite a uma vida de amor e serviço. Quando oramos uns pelos outros, não apenas nos colocamos à disposição de Deus, mas também exercitamos um amor que une e fortalece a comunidade. Você está pronto para se comprometer a orar por alguém hoje? Quem é essa pessoa e qual é a necessidade de intercessão que você sente no seu coração? Moisés nos ensina que uma única voz pode provocar ações e mudanças significativas. Portanto, se você estiver passando por dificuldades ou conhecer alguém que está lutando, lembre-se de que seu clamor pode ser a diferença que traz alívio e esperança. Ao reafirmar nosso compromisso em orar uns pelos outros, lembramos que, assim como Moisés, podemos interceder e clamar pela Deus. Graça e pela intervenção de Deus, que nunca esquece do clamor de seu povo. Número 7. A oração de Jabez, pedindo a Deus por bênçãos. Você já se sentiu frustrado, como se a vida estivesse travada em um ciclo de dificuldades e desafios? Como posso clamar por mudanças que realmente façam a diferença? Essas são questões que ecoam na mente de muitos. E hoje, vamos explorar a poderosa oração de Jabez, um exemplo de como uma súplica sincera pode provocar transformações significativas em nossa vida. Jabez é mencionado brevemente nas Escrituras, especificamente em 1 Crônicas 4, verso 9 a 10, onde encontramos uma passagem que se destaca pela simplicidade e profundidade de seu conteúdo. Ele não era um personagem amplamente reconhecido, mas seu clamor ao Senhor é um testemunho da importância de buscar a Deus com coragem e determinação. Porque, em um mundo que valoriza o status e o reconhecimento, Jabez é lembrado por sua oração? O que é que podemos aprender com essa simplicidade cheia de fé? A oração de Jabez é notável por sua sinceridade e ousadia. Ele invoca ao Senhor, pedindo: Senhor, se verdadeiramente me abençoares e me fizeres crescer, aumentando o meu território, e que a tua mão esteja comigo, e me preserve do mal, para que eu não seja perturbado. Ao fazer esse pedido, Jabez não estava apenas buscando mais coisas ou riquezas. Ele estava clamando por uma vida abundante sob a proteção e a orientação de Deus.
Você já pensou em como nosso entendimento de bênçãos pode estar distorcido? O que significa realmente que Deus abençoe sua vida? Este é um convite a refletir. Jabez faz um pedido por ampliação de seu território. Em tempos bíblicos, isso muitas vezes se referia à prosperidade e ao crescimento, mas também simboliza crescimento espiritual e emocional. Como você pode pedir a Deus para ampliar sua vida? Você está aberto a receber mais do que já tem? Muitas vezes nos contentamos com o suficiente, mas Jabez nos ensina que não há problema em pedir mais, principalmente se isso é alinhado com a vontade de Deus. Jabez também clama pela presença da mão de Deus em sua vida. O que ele estava realmente pedindo era que Deus estivesse com ele em cada decisão, em cada passo dado. Você está convidando a presença de Deus em suas escolhas diárias? Como isso poderia mudar o curso de suas ações? Essa conexão íntima com Deus é vital. Quando buscamos sua orientação, não apenas nos afastamos dos perigos e das tentações, mas também estabelecemos um alicerce sólido onde podemos prosperar. Além disso, Jabez pede proteção contra o mal. Isso nos traz a reflexão. Quantas vezes deixamos de orar por proteção em nossas vidas? Você já percebeu o quanto está cercado de influências negativas que podem estar tentando desviar seu caminho? A oração de Jabez é um poderoso lembrete de que devemos orar de forma deliberada e específica. Não é uma falta de humildade pedir a Deus para ampliar nosso território ou buscar bênçãos. Ao fazermos isso, mostramos fé em um Deus que tem o poder de transformar nossas vidas. Como você pode ser mais intencional em suas orações? Quais aspectos de sua vida você gostaria de oferecer a Deus para que Ele trabalhe neles? Deus respondeu à oração de Jabez, conforme está escrito que Deus lhe concedeu o que pediu. Isso não apenas revela a natureza generosa de Deus, mas também nos ensina sobre a importância da fé e da honestidade em nossas súplicas. Quando oramos com fé, não estamos apenas passando uma lista de desejos a Deus. Estamos nos entregando a Ele e ao seu plano. Jabez nos convida a viver uma vida focada em Deus e a confiar que suas bênçãos são para o nosso bem. Assim como Jabez, não devemos hesitar em ir até Deus com nossos desejos e anseios mais profundos, pois a oração é um espaço onde podemos nos abrir totalmente. Quando fazemos isso, estamos ativando o potencial de Deus em nossas vidas e permitindo que Ele trabalhe de maneiras que não poderíamos imaginar. A oração de Jabez destaca a importância de se desapegar da mentalidade limitadora e acreditar que Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Você está pronto para se aproximar de Deus com um coração aberto, desejando mais por sua vida? Ao fazer isso, você se prepara para receber uma abundância de bênçãos que Deus deseja derramar sobre você, não apenas para seu benefício, mas também para que você seja uma fonte de bênção para os outros. Número 8. A oração de Esther. Coragem em tempos de crise. Você já se encontrou em uma situação onde era necessário tomar uma posição, mesmo que muitos enfrentam em momentos de crise? E hoje vamos explorar a oração de Esther, um exemplo poderoso de como a oração e a coragem podem se unir para gerar mudanças significativas. A história de Esther, encontrada no livro que leva seu nome, nos apresenta uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Ela estava em uma posição privilegiada, mas logo percebeu que sua posição vinha com uma responsabilidade tremenda: salvar seu povo, que estava em perigo devido a um plano maligno traçado por Ramã, o conselheiro do rei. Como você se sentiria sabendo que seu povo está ameaçado e que você tem o poder de agir?
mas o preço poderia ser sua própria vida. O que você faria em uma situação em que suas ações poderiam ter consequências sérias para outros? Quando Mordecai, seu parente, a aborda sobre a necessidade de intervir, ele a lembra de que quem sabe se para tal tempo como este é que você chegou a este reino. Essa frase carrega um peso profundo, fazendo com que Esther reflita sobre seu propósito e chamado. Você já parou para considerar que talvez as circunstâncias em sua vida não sejam acidentais? Quais momentos destinados você pode estar enfrentando ultimamente? Diante do dilema, Esther não hesita em buscar Deus. Ela convoca um jejum e pede que todos os judeus em Suzã se unam a ela nesse clamor fervoroso. Você já buscou apoio de sua comunidade em tempos de crise? Como isso fortalece sua própria fé e coragem? A união em torno da oração pode criar um alicerce de força. Ao se prostrar em oração, Esther teve a coragem de entregar suas preocupações a Deus, reconhecendo que, mesmo sendo rainha, ela precisava da ajuda divina. Após jejuar e orar, Esther se prepara para ir ao rei. Paulo nos encoraja a não deixarmos que a ansiedade nos domine. Isso é especialmente relevante para nós hoje, em um mundo repleto de incertezas e preocupações. Você tem permitido que a ansiedade atrapalhe sua paz? Como seria transformar essa ansiedade em uma oportunidade de oração? Paulo não está nos dizendo para ignorar nossos sentimentos. Ao contrário, ele nos exorta a apresentá-los a Deus. A oração não precisa ser um discurso elaborado ou cerimonioso. É um diálogo sincero com o nosso Pai. Quando Paulo fala sobre súplicas e ações de graças, ele nos mostra que a oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre reconhecer as bênçãos que já recebemos. Você tem tirado um momento diário para agradecer a Deus? Como isso pode transformar sua perspectiva sobre a vida? Em outro momento, em 2 Coríntios, Paulo descreve uma situação em que se sentiu tão desanimado que disse: "Não sabemos o que fazer, mas nossa esperança está em você." Essa declaração é incrivelmente humana e nos conecta ao fato de que a vida cristã não é isenta de dor e incerteza. Você já se sentiu sem esperança, mas ainda assim buscou a Deus em oração? Como isso afetou sua confiança? Paulo também destaca a importância da intercessão em suas orações. Ele frequentemente orava pelos outros, demonstrando um espírito de camaradagem e amor. Isso nos leva a refletir. Você tem intercedido por aqueles ao seu redor? Como isso pode fortalecer não apenas sua própria fé, mas também encorajar os que estão passando por dificuldades? A intercessão é um ato nobre que nos chama a nos preocuparmos não apenas com nossas necessidades, mas também a elevar as súplicas daqueles que amamos. Ademais, é fundamental observar que Paulo não orava apenas em momentos de necessidade. Sua vida de oração era um hábito contínuo que refletia sua profunda relação com Jesus. Ele nos ensina que a oração deve ser um elemento central em nossa jornada de fé, não apenas um recurso de emergência. Você estabeleceu um tempo específico em sua rotina para se conectar com Deus? Que mudanças pode fazer para fortalecer essa intimidade com Ele? Quando Paulo estava preso, ele não se entregou ao desespero. Ao contrário, ele orava e louvava a Deus, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Essa atitude não é apenas admirável, mas é um exemplo de como podemos transformar nossos momentos difíceis em oportunidades de adoração. Você já experimentou a liberdade e a paz que vem de adorar a Deus em tempos difíceis? Como isso muda a sua perspectiva? A oração de Paulo é um convite a todos nós para que busquemos uma comunicação mais profunda e autêntica com Deus. Seja por meio de ações de graças, súplicas ou intercessões, nossa comunicação com o Senhor deve refletir nossas almas e corações. Sabendo disso, encorajo você a se abrir para essa relação com Deus.
a mapear sua jornada de fé através da oração e a se conectar com o Senhor de forma intencional. Quando aprendemos a orar da maneira como Paulo nos ensina, não somos apenas beneficiados. Também ajudamos a construir uma comunidade de fé mais forte, que se apoia mutuamente por meio da oração. Não deixe que a sua voz fique em silêncio. Clame a Deus, não só por si mesmo, mas por aqueles que precisam de apoio, assim como Paulo fez. Ao incorporarmos essa prática em nossas vidas, perceberemos que as situações que parecem adversas não podem nos abalar quando temos uma profunda comunhão com Deus. A oração de Bartimeu, a fé que clama. Você já se sentiu invisível, como se suas dores e clamores não fossem ouvidos? O que você faria se tivesse a oportunidade de clamar a Deus, mas sentisse medo ou vergonha de fazê-lo? Essas questões são familiares para muitos de nós. E hoje vamos nos inspirar na poderosa oração de Bartimeu, um exemplo brilhante de como a fé que clama ao Senhor pode trazer transformação e cura. A história de Bartimeu é encontrada no Evangelho de Marcos, onde aprendemos que ele era um cego que se sentava à beira do caminho, pedindo esmolas. Em meio à multidão que seguia Jesus, ele ouviu que o mestre estava se aproximando e, naquele momento, algo despertou dentro dele. Esse é o seu momento, Bartimeu. O que você fará com isso? Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui encontramos a primeira lição poderosa. Não devemos deixar que nosso estado atual ou as vozes que nos cercam nos impeçam de clamar por ajuda. Muitos ordenavam que ele se calasse, dizendo: cala-te, Bartimeu. Contudo, a resposta dele foi ainda mais intensa. Ele clamava muito mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa perseverança diante da adversidade é um exemplo claro de que a fé, muitas vezes, exige uma coragem extraordinária. Você já se sentiu desencorajado e se calou diante das situações desafiadoras em sua vida? Como poderia ser diferente se você decidisse clamar ainda mais alto? Bartimeu não permitiu que os obstáculos o impedissem. Ele estava ciente de sua necessidade e não hesitou em buscar o que desejava com fervor. Sua atitude nos desafia a refletir. Quais são as áreas em sua vida nas quais você precisa clamar a Deus com essa mesma intensidade e determinação? Muitas vezes nos encontramos esperando em silêncio, mas a fé que clama é aquela que ousa abrir a boca e expressar as necessidades e anseios ao Senhor. Quando Jesus finalmente parou e mandou chamá-lo, a multidão que antes o desencorajava agora transforma seu discurso. Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Esse momento representa uma mudança significativa. Aqui vemos que o Senhor não ignora os clamores de quem o busca sinceramente. Ele vê você em seu estado de necessidade e está pronto para oferecer sua ajuda. Você consegue imaginar o que Bartimeu sentiu ao ouvir essas palavras? Como isso pode se aplicar à sua vida quando você clama ao Senhor? Ao se aproximar de Jesus, ele fez uma pergunta que pode soar surpreendente: o que queres que eu e faça? Bartimeu respondeu sem hesitação: Rabone, que eu veja. Essa resposta é crucial. Ele sabia exatamente qual era a sua necessidade e não hesitou em expressá-la. Quando você se coloca diante de Deus, você sabe o que pedir? Como poderia ser mais específico em suas orações? A resposta de Jesus foi maravilhosa: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente, Bartimeu recuperou a visão e começou a segui-lo pelo caminho. O que essa passagem nos ensina é que a fé não é apenas um sentimento mudo. É uma força ativa que o leva a buscar Jesus com ousadia. Você percebe que sua fé pode provocar mudanças reais em sua vida. Como você pode permitir que essa fé o guie em sua própria jornada? Bartimeu não apenas recebeu a cura física, mas também uma nova vida espiritual.
ele se tornou um seguidor de Jesus, escolhendo a trilha do discipulado. Essa jornada nos lembra que o clamor por ajuda deve ser seguido por um compromisso em seguir a Jesus, caminhando cada vez mais próximo dele. Você está disposto a transformar seus pedidos em ações? O que significa para você seguir Jesus na sua vida diária? A história de Bartimeu é uma declaração forte.